Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, admite que uma hora vai conversar com o presidente Lula sobre o tarifaço. Lula aproveita momento para reafirmar soberania nacional enquanto americanos desistem da compra de toneladas de pescado. 2 policiais são presos por dominar e matar morador da favela de Paraisópolis, em São Paulo, e moradores protestam. Localizado o corpo de menina de 11 anos que caiu em um precipício no Rio Grande do Sul. Censo do IBGE de 2022 encontrou quase 12 milhões de brasileiros morando em unidades de conservação. Jovens estão abandonando a faculdade porque gastam muito em apostas e não sobra dinheiro para pagar a mensalidade. Ministério da Educação divulga números mostrando que o país não atingiu a meta de alfabetização de crianças na rede pública. E em Goiás, um menino de 3 anos transformou a sua festa de aniversário em um café da manhã em homenagem a garis. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. 2 policiais militares foram presos depois de matar um morador da favela de Paraisópolis, em São Paulo, que já estava dominado. Depois da ação, reconhecida como ilegal pela própria polícia, houve manifestações na região. A ação policial teve início por volta das 4 horas da tarde para verificar informações do Disque Denúncia que apontavam um ponto de venda de drogas. Quando 4 suspeitos avistaram a polícia, fugiram com as mochilas nas costas, indo em direção a uma casa. As imagens corporais dos agentes mostraram que um dos detidos, o Igor Oliveira de Moraes Santos, de 24 anos, já estava rendido e com as mãos na cabeça, quando 2 policiais militares fizeram os disparos. O representante do governo de Tarcísio de Freitas disse que a ação foi ilegal e não legítima. O coronel Emerson Maceira, chefe da comunicação da PM, também repudiou a atitude dos 2 agentes. A PM não informou quantos tiros foram disparados, mas relatou que foram apreendidas 2 pistolas, um revólver, 7 carregadores de pistolas, sendo 2 com prolongadores. Além disso, drogas, dinheiro e celulares foram confiscados. Santos já tinha sido internado na Fundação Casa quando era menor de idade, por atos infracionais relacionados a roubo e tráfico. Além dele, outros 3 suspeitos que foram presos também tinham antecedentes criminais pelas mesmas infrações. Na ação que vitimou Santos, a Polícia Militar informou que, além dos agentes presos, outros 2 também participaram, mas foram indiciados. Por conta da ação da PM, uma série de ataques se desencadeou pelas proximidades da comunidade. Um grupo de pessoas foi flagrado atacando automóveis na região da Avenida Giovanni Gronchi, no Morumbi. No início da noite, ao menos 20 focos de incêndio foram identificados pelos arredores de Paraisópolis. Com os protestos e ataques, o policiamento foi intensificado pela tropa de choque. Além de objetos queimados, barricadas também fecharam ruas de acesso à comunidade e o trânsito foi interrompido. Alguns moradores relataram que às 5 horas da manhã, helicópteros da PM sobrevoavam a comunidade e algumas ruas apresentavam acesso dificultado por conta dos bloqueios feitos pela própria Polícia Militar. Além da ação que matou Santos, horas depois outra ação terminou em trocas de tiros. Um suspeito foi morto e um PM da rota ferido. Foi confirmada a morte de uma menina de 11 anos que caiu de uma altura de 70 metros quase na divisa entre o Rio Grande do Sul com Santa Catarina. O resgate da vítima foi concluído depois de 10 horas de operação feita pelo Corpo de Bombeiros. O acidente aconteceu por volta da 1 da tarde, quando os pais da menina, que são de Curitiba, no Paraná, pararam para fazer um lanche na área de montanha. A menina estava dentro do espectro autista e teria se desregulado e corrido em direção ao cânion. O pai ainda tentou segurá-la, mas não conseguiu alcançar a criança, que caiu no precipício. Equipes da Brigada Militar, do Corpo de Bombeiros de Canela e Gramado e do Batalhão de Busca
Busca e Salvamento de Porto Alegre, com apoio da aviação dos bombeiros militares, foram mobilizados para o resgate por volta da 1 da tarde. Com o auxílio de um drone com câmeras térmicas, a menina Bianca Zanella foi localizada inicialmente próximo às 5h30 da tarde desta quinta-feira, a cerca de 70 metros do ponto da queda. Um helicóptero do Serviço Móvel de Emergência de Santa Catarina ainda tentou ajudar no resgate, mas devido às condições climáticas não obteve sucesso. Perto das 10 horas da noite, 2 bombeiros conseguiram chegar onde a menina estava, a mais de 70 metros de distância do local da queda, e constataram que a criança estava sem vida. O corpo foi retirado com a ajuda de uma maca e içada para os procedimentos do Instituto Geral de Perícias da cidade. O Cânion Fortaleza fica no Parque Nacional da Serra Geral, a 23 quilômetros do centro da cidade, e é uma das atrações turísticas naturais da região. E foram revelados hoje novos detalhes sobre a autópsia feita no Rio de Janeiro da publicitária brasileira Juliana Marins. Segundo o documento, ela teria ficado viva durante 32 horas até sofrer uma segunda queda, a 220 metros da trilha principal. A hora aproximada da morte foi estabelecida com base nos exames feitos a partir de larvas encontradas no corpo. O laudo mostrou que após a segunda queda, a brasileira sobreviveu por no máximo 15 minutos, além de confirmar fraturas já apontadas na autópsia feita na Indonésia. Juliana morreu em decorrência de múltiplos traumas e o resgate durou mais de 4 dias. A Interpol localizou mais de 1.000 pessoas vítimas de tráfico humano em 60 países, incluindo o Brasil. Durante a operação coordenada entre as várias organizações policiais, foram presas quase 160 pessoas responsáveis pelo crime. Uma operação global contra o tráfico de pessoas, comandada pela Interpol, prendeu 158 pessoas e identificou 1.194 vítimas em 64 países, incluindo o Brasil. As ações ocorreram na primeira semana de junho e foram divulgadas pela organização nesta sexta-feira. A repressão global concentrou-se no tráfico para fins de exploração sexual, criminalidade forçada e mendicância forçada, com foco especial em vítimas menores de idade. A operação envolveu quase 15.000 agentes de 43 países diferentes. A maioria das vítimas foram identificadas na Romênia, Ucrânia, Colômbia e China. De acordo com a Interpol, a Polícia Federal do Brasil desmantelou uma rede de tráfico que recrutava vítimas por meio de anúncios de emprego falso e as traficava para exploração sexual. A maioria das vítimas identificadas pela operação foram mulheres adultas. Em contraste, as vítimas menores de idade foram mais exploradas por meio de mendicância forçada ou atividades criminosas forçadas, como furtos. A operação, intitulada Global Chain, levou à abertura de 182 novas investigações, incluindo 15 casos transnacionais. Conforme a Interpol, também foram feitas apreensões significativas. Quanto mais são aprofundadas as investigações, maiores são as revelações. Foi o que aconteceu com uma investigação conduzida pelo ministro Gilmar Mendes do STF, que encontrou um esquema milionário de desvio de emendas parlamentares vinculado à facção criminosa PCC. De acordo com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, o esquema de desvio de emendas envolvendo deputados e prefeitos não é novo. Foi flagrado em diferentes estados e pode indicar o método nacional de corrupção. A Polícia Federal descobriu que as emendas desviadas financiaram a eleição de mais de 50 prefeitos do esquema, a partir do Caixa 2 formado pelo pedágio pela liberação das emendas, onde a rede de prefeitos cresceu de forma impressionante. Nessa relação entre política e facção, o desvio das emendas mediante propina era o crime mais inocente. O pivô do esquema, de acordo com as investigações da Polícia Federal, é o deputado Júnior Mano, do PSB do Ceará, que ganhou poder e influência no estado.
Ele disputaria o Senado nas próximas eleições, levando o bando criminoso a outro nível de poder em Brasília. Esses mandatários ligados ao parlamentar assumiu o comando das prefeituras e usava os mandatos para direcionar verbas às empresas ligadas ao PCC em diferentes setores, da coleta de lixo ao transporte público, da merenda ao fornecimento de marmitas em presídios. Em 5 anos, Mano direcionou 120 milhões de reais à prefeitura no Ceará. No ano passado, ajudou a eleger Bebeto Queiroz, prefeito de Choró. O aliado e operador do esquema fugiu após tornar-se investigado por elo com facções criminosas. O deputado Júnior Mano nega qualquer participação no esquema. O parlamentar reafirma sua confiança nas instituições, em especial no Poder Judiciário e na Polícia Judiciária Federal. E a seguir, presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, diz que ainda não é hora, mas vai conversar sobre tarifa de 50% ao Brasil. E o presidente Lula aproveita o momento para reafirmar soberania nacional, enquanto americanos desistem da compra de toneladas de pescado. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje que pretende conversar sobre o tarifaço de 50% com o colega brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, mas afirmou que ainda não é a hora. Enquanto isso, Lula aproveita o momento para reafirmar a soberania do país. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou em Linhares, no Espírito Santo, de uma cerimônia de lançamento de indenização aos atingidos pelo rompimento da barragem de Mariana, em Minas Gerais. A participação do presidente é um acordo de reparação socioeconômica das populações atingidas em novembro de 2015. Os pagamentos são destinados a agricultores familiares e pescadores. O evento, que se tornou um palanque político, se transformou também em um ato a favor da soberania do Brasil diante do aumento da sobretaxa para 50% sobre produtos importados do Brasil, imposto nessa semana pelos Estados Unidos por meio do presidente Donald Trump. O presidente Lula voltou a defender o uso da lei da reciprocidade para responder às taxações de Trump, caso as negociações com Washington não venham a surtir efeito. Portanto, eu quero dizer, com todo o respeito ao presidente Trump, o senhor está mal informado, muito mal informado. Os Estados Unidos não têm déficit comercial com o Brasil. É o Brasil que tem déficit comercial com os Estados Unidos. Só para vocês terem ideia, em 15 anos, entre comércio e serviço, nós temos um déficit de 410 bilhões de dólares com os Estados Unidos. Eu que deveria taxar eles. O presidente culpou diretamente o ex-presidente e seu filho, Eduardo Bolsonaro, pelo tarifaço de Trump. O presidente americano voltou a dizer que o ex-presidente Jair Bolsonaro recebe um tratamento injusto pela justiça brasileira. E afirmou: Jair Bolsonaro era um negociador muito duro. E posso dizer que era um homem muito honesto e amava o povo brasileiro. Eu não deveria gostar de Bolsonaro porque ele era muito duro nas negociações, mas também era muito honesto. E eu conheço os honestos e conheço os corruptos. O presidente Donald Trump disse ainda que não tem planos imediatos para falar com o presidente Lula sobre a questão tarifária de 50% impostas ao Brasil. Não agora, mas não descartou que ainda pode conversar com o presidente brasileiro em algum momento. A taxa entra em vigor a partir de 1º de agosto e será cobrada separadamente de tarifas setoriais, como as que atingem o aço e o alumínio brasileiro. O Brasil já havia sido atingido pelo tarifaço de Trump e teve os produtos tarifados em 10%. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning, criticou a atitude dos Estados Unidos de tentar influenciar no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. A tarifa de 50% ainda não está valendo, mas os reflexos, pelo menos na política, começam a ser sentidos. Pelo menos foi o que apontou uma pesquisa divulgada hoje. Levantamento conduzido pelo Ativa Web Group revelou que a recente decisão do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de impor uma tarifa de 50% sobre todas as exportações brasileiras a partir de agosto, desencadeou uma intensa movimentação nas redes sociais e pode representar uma virada estratégica para o governo Lula.
De acordo com o estudo, que analisou quase 6 milhões de menções nas plataformas digitais, o episódio gerou forte comoção nacional, com 58% das postagens condenando a medida adotada por Trump. As críticas vieram até mesmo de setores tradicionalmente alinhados à direita e à base conservadora. Em contrapartida, 40% dos usuários demonstraram apoio à sanção imposta pelos Estados Unidos. O relatório aponta que o caso abre espaço para que o governo Lula se posicione como defensor da soberania nacional em um contexto de crise geopolítica, podendo reverter parte do desgaste acumulado nos últimos meses. Segundo os pesquisadores, o presidente brasileiro tem agora a chance de dar novo fôlego ao discurso de proteção dos interesses do país, explorando valores amplamente populares como independência nacional e justiça social. O estudo também destaca que a medida anunciada por Trump repercutiu negativamente em setores específicos da economia brasileira, com impacto particular para o estado de São Paulo. A unidade da federação, governada por Tarcísio de Freitas, terá parte expressiva de sua cadeia exportadora afetada diretamente pela tarifa. Além das consequências econômicas, o episódio também tem gerado embaraços políticos. A medida tarifária foi atribuída por interlocutores à atuação do deputado federal Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. O parlamentar teria articulado junto a membros do Partido Republicano uma campanha contra o STF, o ministro Alexandre de Moraes, em um movimento que teria culminado nas atuais sanções. A situação coloca o governador paulista em posição delicada. Admirador declarado de Donald Trump, Tarcísio de Freitas vinha defendendo publicamente as políticas do presidente americano, inclusive aquelas que agora atingem diretamente a economia de seu estado. Com a imposição das tarifas, o governo federal se vê pressionado a adotar uma postura firme na arena internacional e a enfrentar a crescente tensão entre poderes e atores políticos brasileiros no exterior. Para observadores, trata-se de um ponto de inflexão no discurso do Planalto, que até então buscava uma via de reconciliação institucional, mas agora encontra uma causa concreta para mobilizar a opinião pública e fortalecer sua posição no debate. E na área econômica, vários setores fazem as contas e alguns começam a sentir os efeitos da ameaça de Donald Trump, como as exportações de pescados. Compradores americanos desistiram de uma carga de 1.000 toneladas que já estava embarcada. A informação foi confirmada pela Associação Brasileira das Indústrias de Pescados, que representa o setor dentro e fora do país. Esses contêineres estão distribuídos por portos como Salvador, na Bahia, Pecém, no estado do Ceará, e Suape, em Pernambuco, aguardando a definição sobre o impacto das taxações nas importações brasileiras. A suspensão dos embarques partiu dos próprios compradores americanos, porque ainda não sabem quanto pagarão pelos pescados. O tempo médio de transporte marítimo até os Estados Unidos é de 18 a 20 dias, o que inviabiliza novas remessas, já que os importadores não querem arcar com o novo custo tarifário. O setor pesqueiro brasileiro movimenta cerca de 20 bilhões de reais por ano, dos quais aproximadamente 600 milhões de dólares estão ligados às exportações. Deste total exportado, entre 70% e 80% tem como destino os Estados Unidos, o que torna o país o principal mercado externo do Brasil, já que a União Europeia mantém grande parte de seu mercado fechado desde 2017, por questões sanitárias ligadas à rastreabilidade do pescado nacional. De acordo com a Associação Brasileira das Indústrias de Pescados, a exportação representa cerca de 15% do mercado nacional de pescado. Entre os produtos mais exportados estão a tilápia, com vendas mensais de 6 milhões de dólares, aproximadamente 500 toneladas por mês. O consumidor brasileiro consome cerca de 75% da tilápia que produz, sendo 25% exportada. Os Estados Unidos compram praticamente 95% dessa remessa. No caso da lagosta, 90% da produção brasileira é exportada e quase totalmente vendida para o mercado americano. O atum de profundidade também tem 90%
20% de sua produção destinada à exportação, com apenas 10% consumido internamente. A cadeia produtiva da exportação de pescados no Brasil gera 5.900 empregos diretos nas indústrias e cerca de 38 mil empregos indiretos, envolvendo pescadores artesanais e aquicultores familiares. A tarifa de 50% anunciada pelo presidente Trump continuou no radar do mercado financeiro no último dia da semana. O dólar ficou praticamente estável, cotado em R$ 5,54 para venda. Já a Bolsa de Valores caiu 0,41% aos 136.187 pontos. E o Ministério da Educação criou um programa para a educação financeira nas escolas públicas. O objetivo é garantir o estudo para todos os alunos do ensino fundamental e médio. O programa Na Ponta do Lápis tem como meta ajudar os estudantes a desenvolverem habilidades para lidar com o dinheiro de forma consciente, entender os impostos, planejar o futuro e tomar decisões responsáveis no dia a dia. Em especial, os beneficiários do programa Pé de Meia, que fornece bolsa a estudantes matriculados no ensino médio público, beneficiários do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. O Ministério da Educação afirmou que o Na Ponta do Lápis vai apoiar e fortalecer a implementação dos temas da Base Nacional Comum Curricular da área de Economia. A adesão das redes municipais e estaduais será voluntária. O MEC também disse que irá implementar estratégias de apoio às escolas por meio de criação de um comitê de orientações e recomendações para o aprimoramento dos planos de ação que os estados e municípios desenvolverão. O programa também prevê a qualificação permanente dos educadores envolvidos. O objetivo é alcançar mais de 30 milhões de estudantes e 2 milhões de professores em todo o país. A educação financeira começou a ganhar destaque como política pública a partir de 2010. A BNCC, documento oficial que define o currículo da educação básica, passou a incluir a educação financeira como disciplina em 2018. As escolas tiveram prazo de adequação até 2020, mas a pandemia de Covid-19 atrasou o processo, com muitos colégios enfrentando dificuldades para adaptar seus currículos e manter as atividades. E a seguir, o Brasil atingiu a meta de alfabetização de crianças na rede pública e jovens estão abandonando a faculdade porque gastam muito em apostas e não sobra dinheiro para pagar a mensalidade. Muitos jovens estão abandonando a faculdade e que não está sobrando dinheiro para pagar a mensalidade. Neste caso, o problema não é a inflação, são os jogos feitos pelo celular ou computador. Os gastos dos jovens com apostas online têm afetado o ingresso e a permanência na faculdade. As despesas com as bets foram um motivo para que 14% dos alunos matriculados em instituições particulares já tenham atrasado as mensalidades ou trancado o curso. Os valores desembolsados variam conforme a classe social. Enquanto os apostadores da classe A destinam, em média, R$ 1.210 mensais nas apostas, as classes D e E, o valor médio é de R$ 421. Em um recorte regional, a pesquisa constatou que Nordeste e Sudeste são as regiões com maior proporção de brasileiros que associam o adiamento da graduação à prática de apostas online. No sentido oposto, as regiões Sul e Centro-Oeste têm as populações que menos fazem essa relação. A maioria relata comprometer até 5% da renda mensal, mas a quantidade de pessoas, especialmente entre as mais pobres, cresceu e já ultrapassa a marca de 10% do orçamento. Para o primeiro semestre de 2026, a projeção indica que dos quase 2,9 milhões de potenciais ingressantes na educação superior privada, 34% estão sob o risco de não efetivar a matrícula por conta do comprometimento financeiro com as bets.
esportes. O perfil de apostadores é de maioria formada por homens de 26 a 35 anos, trabalhadores com filhos pertencentes às classes C e D e que cursam o ensino médio em escolas públicas. A frequência com que as apostas ocorrem cresceu desde a última edição da pesquisa. Segundo o diretor-geral da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior, as apostas online se tornaram um obstáculo adicional para o acesso à educação superior no Brasil. Ele ressalta que é importante olhar com seriedade para esse cenário e desenvolver políticas públicas que conscientizem os jovens sobre as responsabilidades envolvidas com a prática de apostar e obter maior compreensão da importância que é necessário dedicar à atenção envolvidas tanto por parte do poder público quanto dos apostadores. O governo divulgou hoje que no ano passado, menos de 60% das crianças das escolas públicas do país estavam alfabetizadas. Significa que o número subiu e o país não conseguiu cumprir a meta prometida. As informações do indicador Criança Alfabetizada foram apresentadas pelo ministro da Educação, Camilo Santana, e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, o INEP, na sede do ministro da Educação, o MEC. A medida estabelecida era atingir 60% de alunos da rede pública alfabetizados. Segundo o ministro, a situação de calamidade no Rio Grande do Sul, com as enchentes que atingiram o estado em 2024, impactaram os dados educacionais. Os índices no Rio Grande do Sul caíram de 63,4% para 44,7% entre 2023 e 2024. A avaliação, criada em 2023, reúne resultados de provas realizadas com alunos do segundo ano do ensino fundamental pelos governos estaduais e aplicadas também nos municípios. O estado de São Paulo evoluiu de 51,91% para 58,13% de crianças alfabetizadas, mas ficou abaixo da média nacional. Esses dados levam em conta alunos das redes municipais e estaduais. Ao todo, 11 estados atingiram suas metas de alfabetização, que variam conforme cada unidade federativa. Além do Rio Grande do Sul, houve quedas nos índices de Amazonas, Bahia, Paraná, Rondônia e Pará. As maiores quedas foram do Amazonas, de 52,2% para 49,2%, do Paraná, de 73,1% para 74%, e Rondônia, de 64,6% para 62,6%. O índice mais baixo de 2024 coube a Bahia, com 36%. O número também representa uma queda de 0,8% em relação aos resultados obtidos pelo estado em 2023. Entre os estados com baixa, o Pará obteve a menor queda, de 0,2%. Roraima foi o único estado a não ter dados. Segundo os integrantes da pasta, o vasto número de escolas em território indígena dificultou a aplicação da avaliação por barreiras físicas e de idioma. O ministro da Educação garantiu que os programas da área da educação não serão afetados pelo corte orçamentário que o governo federal precisou fazer neste ano. O MEC lançou o compromisso Criança Alfabetizada em junho de 2023, voltada a resolver os desafios no aprendizado de leitura e escrita das crianças brasileiras. Essa avaliação, divulgada na sexta, faz parte do monitoramento anual previsto pelo compromisso. Para o diretor de Políticas Públicas do Todos pela Educação, Gabriel Correa, apesar do Brasil não ter batido a meta, é importante o avanço nacional e a evolução na grande maioria dos estados. Os dados de alfabetização do Sistema de Avaliação da Educação Básica, SAEB, de 2023, que estavam barrados pelo governo, mostram diferenças com relação a outra avaliação, feitas por redes estaduais e divulgadas pelo governo Lula no ano passado. Enquanto as avaliações dos estados mostravam que 56% das crianças alfabetizadas em 2023, os dados da SAEB indicam um percentual menor de 49%. Isso significa uma tendência de queda com relação a 2019, antes da pandemia, quando os mesmos SAEB indicavam que o país tinha 55%. Mudou mais uma regra do auxílio maternidade. Passaram a ter direito ao benefício as mulheres que fizeram apenas uma contribuição à Previdência e não têm qualquer vínculo empregatício. O INSS alterou oficialmente as regras para a concessão do salário maternidade às seguradas contribuintes individuais, conhecidas como autônomas. A mudança publicada no Diário Oficial atende a uma determinação do STF. Com a nova norma,
O benefício poderá ser concedido com apenas uma contribuição à Previdência Social, assim como já ocorre com as trabalhadoras formais regidas pela CLT. A decisão do STF, tomada em março deste ano, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, considerou ilegal a exigência de 10 contribuições mínimas para autônomas, apontando discriminação entre categorias de trabalhadoras. A alteração terá impacto significativo nos cofres públicos. A estimativa do governo federal é de um custo adicional entre 2,3 e 2,7 bilhões de reais somente em 2025. Esse valor inclui as revisões de pedidos negados anteriormente. A instrução estabelece que a partir de 5 de abril de 2024, todas as mulheres que solicitarem o benefício estarão isentas de carência, ou seja, não será mais necessário um número mínimo de contribuições. Antes da decisão do STF, a carência variava entre 5 e 10 meses, dependendo da data da solicitação. A nova regra é válida para pedidos feitos após a data do acórdão, inclusive para casos ainda em análise ou que tiveram benefício negado por não cumprimento da antiga carência. Nesses casos, a solicitação poderá ser refeita pelo site ou aplicativo Meu INSS. Também é possível recorrer à Justiça, desde que o solicitante apresente documentação que comprove o direito ao benefício, como a certidão de nascimento da criança. O salário maternidade é o benefício previdenciário concedido quando há nascimento de filho, adoção, aborto espontâneo ou morte antes ou durante o nascimento. Pode ser requerido por homens ou mulheres, desde que sejam contribuintes do INSS, como autônomos, trabalhadores rurais, MEIs ou desempregados com qualidade de segurado. A duração do benefício é, por lei, de até 120 dias, podendo chegar a 180 dias em casos de empregadores que aderiram ao programa Empresa Cidadã. Enquanto as trabalhadoras com carteira assinada recebem o pagamento diretamente do empregador, as autônomas têm os valores pagos pelo INSS. A decisão do STF que levou à mudança foi apertada com 6 votos a favor e 5 contrários. A maioria do colegiado considerou que o artigo originado na reforma da Previdência do governo Fernando Henrique Cardoso violava o princípio da isonomia ao impor critérios mais rígidos para contribuintes autônomos. A proposta de equiparação foi acolhida pelo ministro Flávio Dino e contou com os votos favoráveis de Carmen Lúcia, Luiz Fux, Luiz Roberto Barroso, Dias Toffoli e Edson Fachin. Votaram contra Cássio Nunes, Alexandre de Moraes, André Mendonça, Cristiano Zanin e Gilmar Mendes. Os desmatamentos na floresta amazônica cresceram quase 30% nos primeiros 6 meses deste ano. Já no Cerrado, o cenário apresentou uma pequena, mas significativa queda de 10%. Saindo de mais de 1.500 quilômetros quadrados para 2.100 quilômetros quadrados, os alertas de desmatamentos da Amazônia cresceram 27% no primeiro semestre desse ano. Porém, no Cerrado, houve uma ligeira redução de 11% do desmate, caindo de 3.800 km² no ano passado para pouco mais de 3.300 km² em 2025. Mesmo com a melhora no índice, o patamar de devastação no bioma ainda é alto e preocupante. Os dados são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que emitem alertas de desmate com o objetivo de orientar as ações de fiscalização. Os resultados representam um alerta precoce, mas não representam dados oficiais do desmatamento. Nesse caso, o órgão responsável pelos números é o PRODE, departamento do INPE. Considerando apenas os índices de junho, as áreas com alertas de desmate na Amazônia se manteve estável, com pouco menos de 1.000 km². Essa taxa representa menos de 1% e foi registrada no ano passado, sendo a mais baixa para o mês na série histórica iniciada em 2016. Já no Cerrado, a queda foi de 23% em relação a 2024, com 500 km² perdidos. Esses números reforçam o alerta para a floresta amazônica, que vinha se desenhando após aumentos terem sido registrados nos 3 primeiros meses de 2025. É a primeira alta no terceiro mandato do presidente Lula, que junto com a Marina Silva, à frente do Ministério do Meio Ambiente, retomaram as fiscalizações abandonadas na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. A maior parte da destruição do bioma amazônico ocorreu no Mato Grosso, que sozinho representa mais de 1.000 km² perdidos. Essa taxa no estado do Centro-Oeste mais do que dobrou em relação aos primeiros 6 meses do ano passado, que registraram 400 quilômetros de vegetação perdidas. Além do Mato Grosso e Amazonas, o estado do Pará teve quase 1.000 quilômetros de mata desmatados.
Ao contrário da Amazônia, no Cerrado o desmatamento ocorre, principalmente em propriedades privadas. Um dos motivos é que, segundo o Código Florestal, no bioma é possível desmatar até 80% da área desse tipo de imóvel. Na Amazônia, o limite é de 20%. Essa característica torna o Cerrado um ponto de atenção em relação ao afrouxamento no processo de licenciamento proposto pelo projeto de lei, apelidado de PL da Devastação. No início de junho, Lula anunciou que 825 milhões de reais do Fundo Amazônia seriam destinados ao fortalecimento da fiscalização ambiental para controle do desmatamento da floresta. E a seguir, Censo 2022 encontrou quase 12 milhões de brasileiros morando em unidades de conservação. E em Goiás, um menino de 3 anos transformou a sua festa de aniversário em um café da manhã em homenagem a garis. Dados do Censo Demográfico de 2022 mostram que mais de 11 milhões e 800 mil brasileiros vivem em unidades de conservação. É quase 6% da população total do país. Entre esses moradores, 40% enfrentaram algum tipo de precariedade no acesso à água, esgoto ou coleta de lixo. No total, 856.495 pessoas, cerca de 7,31% da população residente em unidades de conservação, as UCS, convivem com a precariedade simultânea nos 3 serviços básicos. A maior parte da população que vive nessas áreas se autodeclara parda. São mais de 6 milhões de pessoas, representando 51,12% do total. Em seguida, estão os brancos, com 4.229.681 indivíduos, representando cerca de 35,82%, e os pretos, com 1.407.255, contabilizando 11,92%. Entre os povos e comunidades tradicionais, os quilombos representam 2,39% dos moradores em UCS, totalizando 282.258 pessoas. Já os indígenas somam 132.804 indivíduos, o que equivale a 1,12% da população dessas unidades. Em termos proporcionais, 7,84% da população indígena brasileira e 21,2% das quilombolas vivem em unidades de conservação. A ampla maioria dos moradores, 98,73%, está em áreas de uso sustentável, com áreas de proteção ambiental e reservas extrativistas. Já as UCS, de proteção integral, que têm regras mais rígidas quanto à presença humana, abrigam 131.492 pessoas, ou 1,11% do total. O Maranhão lidera o número de moradores nessas áreas, com 38.176, o equivalente a 29%, seguido pelo Rio de Janeiro, com 30.633, aproximadamente 23,30%, e por São Paulo, com 9.954 pessoas, cerca de 7,57%. O levantamento também indicou 1.138 unidades de conservação com população residente, enquanto outras 1.227 não têm moradores. A precariedade no serviço básico atinge de forma mais intensa os povos tradicionais. Entre os domicílios localizados em UCS, com pelo menos um indígena, 59,94% convivem com alguma forma de precariedade, totalizando 94.051 indígenas. No caso dos quilombolas, a taxa é ainda maior. 85,94% dos domicílios vivem nessa condição, alcançando 248.064 pessoas. O censo também identificou
46.239 domicílios em UCS sem banheiro ou sanitário. Nas áreas de proteção integral, esse número chega a 1.985 residências, o que corresponde a 4,87% dos domicílios dessas unidades. Em comparação, o Índice Nacional de Domicílios Permanente sem banheiros é de 0,59%. O avanço do mar na costa da Amazônia está reduzindo a presença de aves migratórias. Por causa das novas áreas de maré, não existem condições necessárias para habitar desses pássaros. O litoral norte brasileiro é considerado um dos principais refúgios para aves migratórias no Brasil. Porém, pesquisadores perceberam o sumiço de várias nos 630 quilômetros estudados. Alguns dos maiores sobrevoos cobriram desde o Amapá até o Rio Grande do Norte. A costa do Amapá é uma área preservada, com pouca ocupação humana e que conta com 3 unidades de conservação federais importantes: Parque Nacional do Cabo Orange, Estação Maracá-Jipioca e Reserva Biológica do Lago Piratuba. Mesmo assim, a região não está livre do avanço do mar, o que tem alterado ambientes onde aves migratórias buscam alimento. O avanço do nível do mar é uma das principais consequências das mudanças climáticas e a costa do Amapá é particularmente vulnerável a esse efeito em razão da sua baixa elevação. 80 mil pássaros foram contados, com 91% sendo maçarico rasteirinho, uma pequena ave migratória que vem do Ártico e viaja até a Patagônia. Eles se alimentam de invertebrados como crustáceos e moluscos, e os encontram em bancos de areia e lamas de zona de maré alta expostas na maré baixa. A queda no número de pássaros motivou um estudo para entender o que estava acontecendo. As aves migratórias têm grandes sensibilidades a problemas ambientais, por dependerem de mais um ecossistema. Os cientistas também compararam imagens de satélites recentes e puderam notar os efeitos da erosão e o avanço do mar. Eles observaram que desde 1985 a 2020, as áreas de inundação de maré tiveram uma expansão de até 6%. Perto do Equador, a variação de nível de maré é maior. E o aumento do nível do mar tem dado força às marés altas, além de elevado a ocorrência de ressacas e tempestades. A erosão resultante desse processo pode ser vista em imagens de satélites e por meio de árvores caídas no manguezais. Com o mar tomando parte da areia usada pelas aves, a esperança era de que o avanço da maré criasse zonas que fossem favoráveis à alimentação dos animais. Mas os pesquisadores notaram no sobrevoo que as aves evitavam as áreas que haviam sido invadidas pelo mar. No pior cenário projetado pelo IPCC, o painel científico da ONU, o nível do mar pode aumentar de 1 a 2 metros até 2100, o que significa a perda total à linha costeira brasileira. Tardes quentes, manhãs e noites geladas. É assim que os moradores das regiões sul, sudeste e centro-oeste do Brasil estão convivendo com o tempo nos últimos dias. Um tira e põe infinito dos casacos. Ele brilha desde as primeiras horas da manhã, mas apesar do sol, o dia começa com temperatura, digamos, meio baixa. Hoje, por exemplo, 16 graus em Campo Grande. Mas conforme as horas avançam, dá aquela esquentadinha. É uma luta com a saúde, né? Vim se adaptando aí à mudança de clima. Durante o dia, que nem você falou, sol, né? Aí o sol baixou, frio de novo. Aí a gente fica nessa guerra aí, tira casaco, bota casaco, né? Quarta-feira, por exemplo, a mínima em Campo Grande foi de 15 graus e a máxima quase 27. De manhãzinha coloca a blusa, de tarde quando esquenta um pouquinho já tira ela de novo e assim vamos, seguindo. Já tô com calor, só essa subidinha já esquentou um pouco. Já vai tirar a blusa já? Ah, já vou tirar agora. E esse efeito, a gente fala efeito cebola, né? Põe roupa, tira a roupa, como que é isso nesse inverno? Então, é meio complicado, né? Você tem que sair sempre com casaco, porque o ventinho sempre vem, o frio vem mesmo. Então, esquentou, você tira. E aí, à noite já começa a esfriar, já tem que estar com o casaco na mão, no carro, tem que estar preparado. Essa diferença entre temperatura mínima e máxima em um mesmo dia é chamada tecnicamente de amplitude térmica.
A maior amplitude térmica nesta semana aqui em Mato Grosso do Sul foi em Corumbá. Na quarta-feira, a mínima foi de 7 graus e a máxima 30 graus, ou seja, 23 graus de diferença em um mesmo dia. Pelo menos nos próximos 10 dias segue a mesma tendência, né? Essa massa é muito estável, então as temperaturas estão variando pouco ao longo dos dias. Então, pelo menos nos próximos 10 dias, mantém-se a mesma condição atmosférica. A meteorologista também explica que, junto com a amplitude térmica, é comum a baixa umidade relativa do ar. A gente está tendo 20%, 22% na região sudoeste, região pantaneira, de umidade relativa do ar. E aqui em Campo Grande? Aqui em Campo Grande está variando entre 30% a 32%. Um garotinho que mora em Goiás promoveu uma festa especial de aniversário. Davi de Souza Teles pediu um café da manhã especial para os coletores de lixo da cidade. Um gesto que comoveu a família e viralizou nas redes sociais. O pequeno Davi comemorou seu aniversário de 3 anos de um jeito diferente e cheio de significado. Fã do trabalho dos profissionais da limpeza urbana de Padre Bernardo, no estado de Goiás, na região do entorno do Distrito Federal, o menino pediu para celebrar a data oferecendo um café da manhã aos garis de sua cidade, no lugar de uma festa tradicional. A família organizou uma celebração especial para receber os garis, com direito à mesa decorada e lanche reforçado. O gesto foi registrado e compartilhado nas redes sociais, comovendo internautas pela simplicidade e pelo reconhecimento ao trabalho desses profissionais. Em janeiro deste ano, 6 meses antes do aniversário, Davi já havia decidido o tema da comemoração. Queria uma festa em homenagem aos coletores de lixo. A mãe, Rafaela, disse que ficou surpresa com o pedido do filho, mas também sentiu orgulho pela escolha do pequeno. E no dia 7 de julho, ela preparou uma mesa com um café caprichado na calçada para os profissionais da limpeza da cidade. O pequeno Davi ficou ao lado da mesa, aguardando ansiosamente a chegada dos seus amigos garis, com a chegada dos profissionais. O menino os cumprimenta e oferece o café da manhã para todos eles. A mãe do pequeno Davi gravou tudo e postou nas redes sociais. Desde então, o vídeo já alcançou mais de 100 milhões de visualizações. O exemplo do pequeno Davi mostra a importância do respeito entre os seres humanos. No auge de sua inocência, o pequeno Davi dá um exemplo que deveria vir das pessoas adultas. Parabéns para Davi de Souza Teles, felicidades e muitas bênçãos em sua vida. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você, aproveite bem o fim de semana e fique na paz. Tchau.